Pai querido e grandioso Deus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por tua bênção, pela dádiva da vida e pelo cuidado que o Senhor tem manifestado para com cada um de nós. Queremos te pedir, Senhor Deus, nesse momento, perdão pelos nossos pecados. Se muitas vezes, Senhor Deus, temos duvidado, se muitas vezes, Senhor Deus, não temos feito o que o Senhor tem nos ordenado. E possamos lembrar, Senhor Deus, que tu és o Deus eterno, aquele que faz tudo em prol dos seus filhos. Nós te pedimos, Senhor Deus, nesse momento a bênção sobre o estudo do livro Serviço Cristão e que o teu Santo Espírito nos dirija em nome de Jesus. Amém. 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 Um momento aqui para mim poder abrir aqui o livro. Hoje nós temos como o título, né, o subtítulo, né, ou o tópico aí a desenvolver, avançar. E é um tópico muito interessante para que nós possamos continuar, né? Continuar nessa ordem de Cristo, né, em fazer discípulos. E aqui eu quero começar fazendo a leitura aqui do início, né, desse tópico, porque ela é interessante. Diz assim: muitas vezes a vida cristã é assediada de perigos e o dever parece difícil de se cumprir. A imaginação pinta uma iminente ruína diante de nós e atrás servidão e morte. Todavia, a voz de Deus nos diz claramente: avante, obedeçamos a ordem, mesmo que nossos olhos não possam penetrar as trevas. Os obstáculos que nos impedem o progresso jamais desaparecerão diante de um espírito vacilante e duvidoso. Bom, aqui nós podemos ver algo que é muito interessante, né? Ellen White, ela fala claramente que muitas vezes a vida cristã ela é assediada de perigos. E ela mostra que na nossa mente, né, na nossa visão, nós olhamos para frente e podemos ver uma iminente ruína, ou seja, um fracasso. Mas quando olhamos para trás, também vemos a servidão e a morte. Mas aí resta a nós tomarmos uma decisão. E a decisão que nos mostra a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, e também os escritos dizem o quê? Avance. Avance porque, embora nossa mente possa nos mostrar que no futuro possa haver, né, uma iminente ruína, ela diz que o que o nosso Deus nos manda é avançar. E se nós fizermos isso, pela fé, né, os nossos esforços serão recompensados, né? Porque se nós continuarmos apenas olhando para frente, imaginando ruína, disse aqui que os nossos olhos, né, eles poderão penetrar aqui as trevas e os obstáculos que nós temos, que impedem o nosso progresso, eles não vão desaparecer se nós não tomarmos a decisão de avançar, né? Então, que nós possamos parar de duvidar da promessa de Deus. Que promessa, Jefferson? A promessa dele em Mateus 28 e também agora no finalzinho do livro de Marcos, no capítulo 16, é ide. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Por que nós não podemos duvidar, Jefferson? Porque o texto é claro. Jesus ele fez uma promessa. E eis que estou convosco até a consumação do século. A promessa de estar com os seus filhos diariamente é uma promessa para aqueles que estão no campo missionário. Verdade. Chega. É para aqueles que estão imbuídos na pregação do Evangelho. Porque aqui no finalzinho desse primeiro parágrafo diz assim: ter fé é apoderar-se da mão de Cristo em todas as emergências. Então, quando Cristo estiver em nosso coração, quando crermos na sua promessa de que Ele está conosco,
ele em todos os momentos de dificuldade, ele mostrará e demonstrará o seu poder com seus filhos. Então, meus irmãos, continuando aqui, diz que as nossas ideias, elas são muitas vezes limitadas, né? Então, Deus ele pede um contínuo progresso na difusão da luz. E aqui tem um relatozinho que diz assim, olha, avançai, temos de agir e Deus não nos faltará. Ele fará a sua parte quando nós, com fé, fizermos a nossa. Irmãos e irmãs, que tendes estado com a verdade desde há muito, não tendes feito a obra para a qual o Senhor vos chamou. Onde está vosso amor pelas almas? Ellen White, ela agora faz uma pergunta e diz o seguinte: onde está vosso amor pelas almas? Vocês que têm a verdade há muito tempo, não estão crendo na promessa de que Deus estará com vocês? Se nós agirmos, Deus não nos faltará. Ou seja, se nós fizermos a nossa parte, Deus ele não deixará de fazer a dele. Verdade. Ele estará cumprindo a sua promessa de que está conosco. Agora, o que é que está faltando para conosco? O amor pelas almas. Se tivermos amor pelas almas, nós estaremos cumprindo a missão, porque nós sabemos que o resultado não depende de nós. A nossa parte é ir, é avançar, é pregar, porque a conversão, o trabalho do Espírito Santo será feito. As igrejas, nós esperamos que as igrejas estejam cheias de membros, mas para que isso aconteça, nós temos que fazer a nossa parte, pregar, porque o Espírito Santo, ele converterá as pessoas, ele trará essas pessoas, né? Em outros livros, né? Atos dos Apóstolos, Ellen White diz que o Espírito Santo ele já está indo à frente, abrindo a porta dos corações, mas se essa mensagem não chegar aos corações, como pode esses corações serem convertidos? Precisamos avançar, irmãos, porque a alegria de Cristo residia em salvar almas. E Ellen White aqui, nesse próximo parágrafo, diz que essa também deve ser a nossa obra, a nossa alegria é salvar pessoas do pecado e guiar no serviço. Não existe um cristão vivo sem estar no campo missionário. Porque a alegria do cristão, a alegria do coração, ou a alegria da salvação do cristão, é estar no campo missionário salvando outras pessoas. Não existe um cristão reavivado, um cristão feliz ou certo de sua salvação se ele não está pregando o evangelho. Aqui diz assim: assumir as responsabilidades que vos são dadas por Deus. É preciso que eu e você assumamos essa responsabilidade. Diz que nós devemos cumprir o dever que se acha mais próximo de nós e cumprir inteiramente e bem, sem ambicionar louvores, mas trabalhando para o Mestre porque lhe pertenceis. Então, irmãos, aqui nos mostra claramente que Deus ele nos dá responsabilidades, mas essas responsabilidades nós temos que cumprir inteiramente e bem, sem ambicionar louvores pessoais, ou seja, eu trabalhei no campo missionário, fiz isso, fiz aquilo, mas lembre-se, eu, você e todos nós pertencemos a Deus e a obra lhe pertence também. A obra é do Senhor e toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, porque tudo que nós temos e somos é dele. Os talentos são dele, os dons são dele, os recursos são dele. Então, para a honra e glória do nosso Deus, caminhemos rumo à mansão celestial, não sozinhos, mas no campo missionário. Porque no próximo parágrafo, olha que texto lindo que nós temos ouvido muitas vezes agora a partir do pastorado, né, do pastor Odmar Gonçalves. O rumo do povo de Deus deve ser para cima e para frente, para a vitória, irmãos. Amém. Como é que nós podemos ir para a vitória? É no campo missionário. É proclamando a mensagem do Senhor Jesus em todos os lugares que nós formos. Essa é a forma de irmos para frente e para cima.
Porque o povo de Deus ele tem que avançar no campo missionário. O que mais me chamou a atenção aqui, né, nesse relato de hoje, nesse tópico, é uma indicação de Ellen White para mim e para você. No próximo parágrafo, Ellen White diz assim: insto convosco para lerdes o 3º e 4º capítulos de Zacarias. Ellen White ela nos dá uma instrução para que nós possamos fazer um estudo detalhado de 2 capítulos do livro de Zacarias, capítulo 3 e capítulo 4. Porque se esses capítulos forem compreendidos, disse ela, se forem recebidos, não somente compreendidos, mas também recebidos, será feita uma obra em favor dos que estão famintos e sedentos de justiça. Uma obra que para a igreja representa avançar e para frente e para cima. Amém. Por que, irmão Jefferson? Esses textos, irmãos, eles são muito conhecidos, né? O capítulo 3 de Zacarias fala sobre aquele momento em que Zacarias tem a 4ª visão e vê ali o sumo sacerdote Josué, né? E tem toda aquela cena, né, de que Jesus está ali ao seu lado, né? Ele está com vestes sujas e ali naquele momento é trocado as suas vestes. Deus ele concede o perdão. Satanás está ali o acusando, mas Deus ele concede o perdão, né? Ele concede a salvação. E o capítulo 4 é aquele grandioso capítulo que fala sobre o poder do Espírito Santo na vida de todo crente. Diz lá, né, no capítulo 4, versículo 6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Se nós entendermos que todos os seres humanos precisam ser justificados por meio de Cristo, através do Espírito Santo, esse trabalho será feito. Amém. Porque se nós seguirmos a palavra de Deus, irmãos, a vitória é nossa. Amém. Não tem como nós perdermos essa batalha. Se seguirmos o método de Cristo para a salvação de pessoas, esse método nunca falha. Verdade. Sabe por quê? Porque o nosso mestre nunca falha. Verdade. Ele nunca falha. Então, aqui diz, no último parágrafo, para que nós possamos nos deleitar aqui, diz que a grande maioria dos habitantes da terra se tem aliado com o inimigo. Mas não temos sido enganados. Não obstante a aparente vitória de Satanás, Cristo está levando avante sua obra no santuário celeste e na terra. Amém? Amém. Embora nós possamos ver algo totalmente ruim à nossa frente, que o inimigo está avançando, diz o texto, Cristo está levando avante sua obra no santuário celeste e na terra. Amém. A obra dele aqui vai ser concluída, irmãos. Amém? Amém. A palavra de Deus delineia a impiedade e a corrupção que haveria nos últimos dias. E ao vermos o cumprimento da profecia, nossa fé na vitória final do reino de Cristo se deve robustecer. E devemos sair com um redobrado ânimo para fazer a obra que nos é designada. Obreiros evangélicos. Embora, irmãos, nós possamos estar vendo as trevas tomando de conta desse planeta, disse Ellen White, devemos ter um ânimo redobrado para fazer a obra que nos é designada. Irmãos, não desistamos de fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Que nós possamos ser animados a entrar no terreno do inimigo de Deus e derrubar suas trincheiras e salvar do pecado pessoas que ainda hoje estão clamando pela justiça de Cristo. E isso foi dado a mim e a você, a ordem. Foi dado a mim e a você esta bênção de fazer isso. Eu acredito que você que já esteve no campo missionário, que está no campo missionário, você nunca sentiu uma alegria tão grande quando alguém toma a decisão de servir a Cristo por meio do seu ministério. Você já sentiu essa alegria? Eu sei. E Deus ele quer que essa alegria se perpetue na sua vida. Já imaginou? Quando chegares, aqui no texto tem lá para cima, eu não li porque era um pouco extenso. Então nós temos que resumir ao máximo. Lá diz, um pouco mais acima, que as estrelinhas na coroa de Cristo e na sua também serão brilhosas lá na eternidade. Então a alegria que você sente quando uma pessoa se converte ao Senhor aqui na terra, essa alegria será perpétua. Porque sempre você será lembrado de que pessoas se entregaram
a Cristo Jesus por meio de um ministério que ele desenvolveu na sua vida aqui na terra. E louvado seja Deus por tudo isso que ele faz por nós. Que grande alegria Cristo ele nos concedeu em fazer parte da sua obra. Amém. Não percamos tempo. Avancemos para a salvação em Cristo Jesus no campo missionário. Minha, sua e dos demais que ainda não conhecem essa verdade. Que Deus abençoe cada um de nós, nos dê um dia cheio da sua graça e que Ele nos use onde quer que nós formos. No trabalho, na escola, na vizinhança, no nosso lar, sejamos a luz que devemos ser e que é necessário ser para a salvação de pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou fazer uma breve oração para que nós possamos concluir o nosso estudo de hoje. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado por fazer parte, Senhor Deus, da Tua obra aqui na terra. Sim, Senhor. Queremos, Senhor Deus, nos colocar em Tuas mãos e pedir e clamar nesse momento pela descida do Teu Santo Espírito. Sim, Senhor. E que Ele, Senhor Deus, nos conduza a pessoas que estão sedentas pela justiça de Cristo. E que a salvação, Senhor Deus, alcance cada uma delas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e imperfeições, mas nos usa, Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória. Amém. Seja com cada um dos Teus filhos que vieram nesta madrugada buscar ao Senhor, que eles recebam, Senhor Deus, a bênção que é o Teu Santo Espírito, nesta manhã, para este dia. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.